graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para um culto online. Sabemos que não é o ideal, preferíamos estar aqui reunidos com os irmãos, com os nossos queridos e amados irmãos, mas é o que temos no momento. E agradecemos a Deus, então, por esse recurso de podermos levar, através deste canal, uma mensagem da Palavra de Deus para o coração de cada irmão da nossa igreja e também de cada pessoa que está a assistir o nosso canal. Apesar de estarmos com os nossos cultos suspensos, eu quero lembrar aos irmãos que a vida da igreja continua, também os nossos compromissos e obrigações continuam, e é importante que os irmãos mantenham a sua fidelidade nos dízimos e também nas ofertas. Podem entregar os seus dízimos e ofertas através de uma transferência bancária, ou se não tiverem acesso a este recurso, podem vir aqui ao nosso templo e depositar o seu envelope de contribuição na caixa de correio que fica na entrada principal do nosso templo. E eu quero ler para os irmãos uma porção da Palavra de Deus que encontramos na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, quando ele diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama ao que dá com alegria. Deus ama ao que dá com alegria. Esse deve ser o nosso sentimento e também a nossa motivação ao dar. Não por obrigação, não por constrangimento, mas com alegria e por gratidão ao nosso Deus por tudo o que Ele nos dá. Se hoje nós temos algo para dar, é porque primeiramente Deus nos deu, já que Ele é o dono de todas as coisas. O tema da mensagem que vou compartilhar com os irmãos no nosso culto de hoje é o seguinte: como atravessar seguro pelo mar da vida. Viver não é fácil, a vida muitas vezes apresentam situações e circunstâncias difíceis. O próprio Jesus reconheceu que a vida às vezes se põe difícil ao fazer-nos a advertência de que no mundo teremos aflições. O apóstolo Paulo também reconheceu as dificuldades da vida ao dizer: em tudo somos atribulados, perplexos, abatidos. Mas esse grande apóstolo, ele conclui com uma tremenda afirmação de fé, quando diz que, apesar de tudo, não ficamos desanimados, não nos sentimos desamparados, não somos destruídos. Isso é o que o apóstolo Paulo afirma na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e versículo 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. O fato é que a vida é cheia de incertezas e oscilações, por isso o crente jamais deve se deixar guiar pelas circunstâncias da vida, que são variadas. Hoje podem ser positivas, amanhã negativas. No momento tudo pode estar bem e de repente somos atingidos por uma violenta tempestade. É por isso que em algumas canções e poesias a nossa jornada pela vida é comparada a uma travessia no mar. Por exemplo, o poeta Fernando Pessoa escreveu assim: navegar é preciso, viver não é preciso.
O verbo precisar, utilizado pelo poeta nessa poesia, não tem um significado de necessidade, mas de precisão, de exatidão. O que o poeta quis dizer é que a vida, assim como a navegação no mar, não é previsível, não existe precisão. O barco pode estar a navegar no mar sereno, tranquilo, e de repente, de maneira imprevisível, ser atacado por uma terrível tempestade. Foi o que aconteceu com os discípulos de Jesus no episódio narrado no Evangelho de Lucas. Estavam a navegar tranquilos, no mar sereno, quando de repente, sem que esperassem ou pudessem estar preparados, sobreveio uma tempestade de vento, o barco começou a encher-se de água, a navegação tornou-se perigosa, eles temeram. Dizem que essa era uma das características daquele mar, podia estar sereno, mas de forma repentina, inesperada, as condições mudavam e surgiam uma grande tempestade. Por essa possibilidade de mudanças inesperadas que a vida muitas vezes é comparada com a travessia no mar. Se ainda não passaste por isso, contudo creio que a maioria já passou, mas se não passaste por isso, pelo menos deves conhecer a história de alguém em que a sua tranquilidade, como a de um barco a navegar no mar sereno, de repente foi ameaçada por uma violenta tempestade. Pode ter sido um telefonema, uma notícia inesperada, um diagnóstico médico indesejado, uma doença grave, uma crise financeira ou alguma outra forma de fatalidade que de repente vem sobre a vida da pessoa. São vários os acontecimentos da vida que podem de repente chegar até nós como uma violenta tempestade e ameaçar o nosso barco. O que fazer diante de uma situação como essa? Quando somos atacados pelo temporal e o nosso barco é jogado de um lado para o outro e o perigo de naufrágio é evidente. O que fazer? Quero aproveitar essa imagem que compara a vida a um barco a navegar sobre o mar e apresentar com base na palavra de Deus alguns princípios para uma navegação segura no mar da vida. E o primeiro princípio é o seguinte: devemos observar os sinais do tempo. Com isso, quero dizer que devemos viver a vida com prudência. Não é prudente lançar o navio ou o barco ao mar se os sinais do tempo se mostram contrários à navegação. Os irmãos lembram do exemplo do apóstolo Paulo, narrado no livro de Atos, capítulo 27. Paulo estava a ser levado a Roma para ser julgado, mas antes do navio zarpar, ele estava no porto a observar o horizonte e percebeu que a navegação seria perigosa. Havia sinais de que poderia haver uma grande tempestade. Então, ao observar a situação, Paulo disse à tripulação: acho que a melhor coisa é ficarmos aqui por algum tempo. É melhor adiarmos a viagem. Não vamos colocar o navio no mar, o tempo não é propício. Tudo indica que se colocamos o navio no mar, haverá um grande desastre. Paulo era um homem de fé,
mas neste caso apela para a prudência. Diante da ameaça da tempestade, o melhor era ser prudente e não lançar o navio no mar. Não devemos nos colocar numa situação de perigo sem necessidade ou quando há vários sinais a indicar que os riscos são grandes. Devemos viver com prudência, a confiar sim no cuidado de Deus, mas sempre com prudência, que também é um dom de Deus. O próprio Jesus disse que devemos ser simples, mas ao mesmo tempo prudentes. Então, o primeiro princípio é este: observar os sinais do tempo e agir com prudência. O segundo princípio que quero compartilhar com os irmãos é o seguinte: não ir além do limite. Talvez esse princípio se confunda com o primeiro, já que ser prudente implica também respeitar os nossos limites, mas decidi destacá-lo devido à sua importância e por observar em meu trabalho pastoral que muitas pessoas se colocam em situações de dificuldades e sofrem porque não respeitam seus próprios limites. Irmãos, temos os nossos limites. Nos navios mercantes, há uma linha pintada no casco, ao redor do casco, que indica o limite até onde o navio pode ser carregado com segurança. É uma forma rápida de verificar se o navio está carregado acima da sua capacidade de flutuação. Se depois de carregado a linha ficar no nível do mar ou até abaixo do nível, indica que a carga é excessiva e que a navegação não será segura naquelas condições. Nós também temos a nossa linha de segurança, que limita até onde podemos ir ou até onde podemos suportar. E não devemos permitir que seja colocado no nosso barco mais carga do que o nosso limite, porque se fizermos isso, será grande o risco de naufragarmos. Temos os nossos limites emocionais e não devemos expor-nos a uma situação além do emocionalmente suportável. Inclusive, há pessoas que contraem sérias doenças emocionais por causa disso, que até podem levar à morte. Sabemos de casos de pessoas que, por exemplo, tiveram um infarto fulminante porque se expuseram a fortes emoções. Então, temos nossos limites emocionais que devem ser respeitados. Também temos nossos limites físicos, há que respeitar para não termos problemas. Na vida real não existe super-homens. Temos os nossos limites físicos. Há também um limite financeiro. Por que há tanta gente endividada? Gente que não consegue saldar seus compromissos financeiros e naufragam financeiramente. Não respeitaram seus limites. É como diz o antigo ditado: colocou o chapéu onde a mão não alcança. Há também limites espirituais. Pessoas caem em tentação e pecam porque não observam seus limites espirituais. Lembro-me de um rapaz que havia acabado de deixar o centro de recuperação para dependentes químicos que tínhamos em Arequipa, no Peru. Não passaram 15 dias para que ele tivesse uma recaída. O que aconteceu é que foi a uma festa onde outros jovens consumiam drogas. E quando lhe perguntei por que havia ido àquela festa, se sabia que lá estava a tentação, respondeu-me:
pastor, queria provar a mim mesmo que já estava recuperado. Certamente esse jovem não conhecia e nem respeitou os seus limites, por isso teve a recaída. O apóstolo Paulo recomendou ao jovem pastor Timóteo: foge também das paixões da mocidade. Devemos, irmãos, observar e reconhecer nossos limites e fugir de toda situação que pode ameaçar o nosso barco no mar da vida. Em terceiro lugar, devemos observar nossa carta de navegação, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Uma carta de navegação ou carta náutica é imprescindível para uma boa e segura navegação marítima. É como um mapa terrestre, mas que dá informações sobre o mar, permite que o navegador tenha noção do que há em sua volta ou bem abaixo do seu barco, indica a sua localização e o caminho marítimo que deve seguir. Um navegador que não observa sua carta de navegação pode ter vários problemas. A carta indica a profundidade em que o barco ou o navio está localizado, indica os perigos e auxilia na navegação. Não se pode lançar ao mar sem levar consigo e observar estritamente as informações seguras encontradas na carta de navegação. Ao compararmos a nossa travessia pela vida à travessia no mar, devemos entender que também precisamos de uma carta de navegação para atravessarmos seguros pelo mar da vida. Essa carta Deus nos deu, é a Bíblia, é a sua palavra. Nela encontramos orientações do próprio Deus para navegarmos com segurança pelo mar da vida. Se desviamos dessas orientações, corremos o sério risco de naufragar. Muita gente já naufragou por não atentar para tudo que Deus diz na sua palavra. Essa advertência foi feita pelo próprio Deus a Josué, no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Em outras palavras, Deus está a dizer a Josué: queres atravessar seguro pelo mar da vida? Queres ser conduzido com segurança? Queres navegar com prudência, a fim de ser bem-sucedido em teu caminho e chegar ao porto seguro? Não ignore, Josué, a carta de navegação que eu te dei, mas tenha cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito. Ignorar as instruções de Deus para a vida é suicídio, é pedir para naufragar. O salmista, no Salmo 119, versículo 105, reconhece a importância da palavra de Deus para seguirmos seguros o nosso caminho, e ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então não podemos ignorar a palavra de Deus como nosso mapa para uma navegação segura no mar da vida. Precisamos estar atentos a tudo que Deus nos diz em sua palavra, não somente o que nos convém, o que não nos tira da nossa zona de conforto
que não exige mudanças de atitude da nossa parte ou mesmo algum sacrifício. Se queremos atravessar prudentemente e com segurança pelo mar da vida, precisamos seguir o conselho de Deus a Josué. Tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Toda palavra de Deus é útil e estritamente necessária para que possamos atravessar pelo mar da vida de forma segura, de forma protegida. A palavra de Deus nos ensina, nos corrige, nos adverte, como o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para a tua vida. Ela te ensina o que é verdadeiro, te faz perceber o que não está em ordem em tua vida, te corrige quando erras e te ensina a fazer o que é certo. Portanto, sem ela naufragarás. Não cometas o suicídio de lançar teu barco no mar da vida sem observar e seguir a orientação da carta de navegação que Deus te deu. Em quarto lugar, não deves entrar em pânico. Ainda que a tempestade seja terrível, não deves entrar em pânico. Não vou deter-me muito neste ponto, mas é importante manter a calma, a serenidade durante as tempestades. Tempestades sempre virão, são inevitáveis, nem sempre estaremos a navegar em águas tranquilas. As tempestades muitas vezes surgem de forma inesperada e quando menos estamos preparados. Na verdade, acho que ninguém está preparado para uma tempestade inesperada, mas o importante nesta hora é manter a serenidade e não entrar em pânico. O pânico entorpece, nos faz tomar as piores decisões, também nos paralisa, impede que reajamos de forma correta às tempestades. O pânico pode fazer com que as consequências de uma tempestade sejam ainda piores. Porém, o mais reprovável no pânico é que revela falta de fé, falta de confiança em Deus, no nosso Deus que tem todas as coisas debaixo do seu controle, até mesmo a pior tempestade. Isso aconteceu com os discípulos de Jesus quando enfrentaram uma terrível tempestade no mar, entraram em pânico, pensaram que iam morrer, apesar de Jesus estar com eles no barco. É certo que Jesus estava a dormir, aparentemente indiferente à situação, mas não importa, ele estava ali presente. E como diz o antigo corinho que aprendi quando ainda era criança, com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa o temporal. Ao entrar em pânico, vacilaram na fé e por isso foram advertidos por Jesus, que lhes perguntou: onde está a vossa fé?
Eles não foram capazes de aplicar a fé que tinham àquela situação que estavam a enfrentar e por isso foram repreendidos por Jesus. Portanto, quando surgirem os temporais, em vez de entrarmos em pânico, que sejamos capazes de aplicar a nossa fé em Jesus Cristo à situação em que estamos a viver. Aplicar a nossa fé em Jesus Cristo a todo e qualquer temporal. Como diz o hino do cantor cristão intitulado O Segredo do Viver, quando nos cercar o mal, ao rugir o temporal, em Jesus é confiar, nunca poderá falhar. O segredo do viver, o segredo do vencer, é em Cristo confiar, nunca, nunca duvidar. Isso nos leva ao quinto e último ponto da nossa mensagem. Deves entregar a Jesus o leme ou o timão do seu barco. Deves entregar a Jesus o leme ou o timão do seu barco. Isso significa entregar a Jesus o comando, a direção, o governo, a administração da sua vida. É uma tremenda insensatez querer atravessar o mar da vida sem permitir que Jesus seja o piloto principal. Não somos bons pilotos da vida, não conhecemos o melhor caminho, mas Ele conhece. Não somos capazes de prever as tempestades que poderemos enfrentar durante a navegação, mas Ele sabe. Mesmo com a carta de navegação diante dos nossos olhos, às vezes seguimos pelo pior caminho, tomamos as piores decisões. É importante então que Jesus esteja no leme, na direção, porque quando vier a tempestade, nossos braços serão fracos demais para conduzir o barco e precisaremos da força dos braços de Jesus. Nenhum barco em que Jesus não seja o piloto chegará com segurança ao porto seguro. O seu destino será errar o caminho e naufragar na perigosa e incerta travessia do mar da vida. Certa ocasião li uma pequena ilustração de um homem que teve um sonho. Ele estava a conduzir o seu carro quando no caminho viu Jesus parado numa esquina. Então prontamente ofereceu boleia a Jesus. Jesus aceitou e sentou-se ao seu lado no lugar do passageiro. E o homem ia conduzir o seu carro feliz, orgulhoso, porque estava a dar boleia para Jesus. De repente, numa distração, bateu contra a traseira de um autocarro que ia na sua frente e que havia parado porque o semáforo estava vermelho. A batida foi forte, o prejuízo grande, o homem ficou bastante ferido. Então, o homem ferido e assustado, num tom de queixa, disse a Jesus: não entendo, lhe dei uma boleia e mesmo assim sofri esse acidente. Então Jesus calmamente respondeu: meu filho, esse foi o problema, apenas me deste uma boleia, não me entregaste a direção do teu carro. Isso acontece com muita gente, apenas estão a dar boleia a Jesus, convidam Jesus para entrar em suas vidas, mas continuam presas ao timão, não entregam a Jesus a condução. E quando fazemos isso, o desastre é certo, porque não somos bons condutores. A coisa mais certa e sábia a fazer é seguir o exemplo de Moisés,
Quando Deus lhe disse que por causa dos pecados do povo não iria com eles na travessia do deserto rumo à terra prometida. Então Moisés respondeu a Deus: se não fores comigo, não me faças ir. Se a tua presença não estiver comigo, a guiar-me, a dirigir os meus passos, não irei. Essa é uma importante e sábia decisão. Não darei um passo sequer, não vou atravessar o deserto, ou não colocarei o meu barco para navegar no mar da vida, se o Senhor não estiver comigo no comando, no leme, na administração. Como bem disse o poeta, viver não é preciso. Sim, a vida não é precisa, coisas inesperadas acontecem, tempestades muitas vezes surgem do nada, ondas violentas podem atacar o nosso barco, às vezes surgirão ventos contrários, não sabemos com precisão o que nos espera durante a nossa navegação no mar da vida, mas apesar de tudo, apesar das tempestades que podem nos surpreender, se queremos chegar seguros ao porto seguro, devemos, primeiro, estar atentos para os sinais de perigo e sermos prudentes. Segundo, observar a carta de navegação, as orientações que Deus nos dá na Bíblia, na sua palavra. Terceiro, não irmos além do limite. Todos temos limites que devem ser respeitados. 4, não entrar em pânico, mas responder com fé às tempestades da vida. E por último, acima de tudo, convidar Jesus para o nosso barco e entregar a Ele a direção. Em qualquer situação, o primeiro a subir no barco da nossa vida deve ser sempre Jesus. É uma garantia da qual não podemos e não devemos deixar de lado. Os que querem navegar solitários sem a presença de Jesus, aqueles que acham que não precisam de guia e proteção, correm o risco de se perder, ficar debaixo d'água e naufragar no mar da vida. Mas se estamos com Cristo e se entregamos a Ele a direção do nosso barco, não importa o tamanho da tempestade, atravessaremos o mar da vida e chegaremos ao porto seguro da nossa salvação. Amém? Que o Senhor a todos abençoe. Timão controlar, quase deixo o barquinho afundar, pois meus braços não podem a força do mar suportar. Cristo então me estende sua mão e controla a embarcação, sorrindo pra mim me oferece a salvação. Ao porto seguro,
coração. Não tive mais medo das ondas do alto mar. Em breve irei atracar no mar onde a água é cristal, e onde estarei para sempre liberto do mar. Só então saberei como foi que Jesus até ali me guiou. Só então saberei como foi que Ele o barco salvou. Finalmente atraco no cais, que alegria poder encontrar os barcos de irmãos que também chegaram ao lar. O meu barco vai firme ao porto seguro, pois seu rumo está sob as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. O meu barco vai firme ao porto seguro, pois seu rumo está sob as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vós, hoje e para sempre. Amém.